Bom, voltando, já vimos o atendimento humanizado, comunicação verbal, não verbal, como temos que tratar nossa equipe, nossos colegas de trabalho, nossos pacientes e familiares e comunidade. Então, vamos dar início ao processo de enfermagem. O que é o processo de enfermagem? É a assistência da sistematização de enfermagem, que hoje preconiza que seja feito os 5 passos. É claro que isso foi na década de 1970, foi implantado no Brasil pela professora Wanda Horta de Aguiar. Mas, até hoje, muitas instituições, elas não seguem essa determinação. E é maravilhoso, tanto para a instituição, como para o paciente, principalmente para o profissional, a equipe de enfermagem. Por quê? Como eu comecei a falar no início, às vezes o paciente ele vem com alguns danos da residência ou de algumas clínicas de repouso, ou até mesmo dentro do próprio hospital, mas de outras clínicas, vem com às vezes pé diabetes infectado, lesões por pressão. Antigamente chamávamos úlcera por pressão. Não, primeiro era escaras, né? Depois úlcera por pressão. Hoje são lesões. Então, isso aí ajudou muito a equipe de enfermagem devido aos indicadores. Por quê? Se de repente esse paciente vem da residência, então essa lesão ela não é contada para o indicador como se tivesse sido desenvolvido na clínica. Então, ele tem peso menor, ou até mesmo um catéter vesical de demora, que teve perda, uma queda, tudo isso gera indicadores, e todos esses indicadores, ele é inserido dentro do processo de enfermagem. E para a instituição é maravilhoso, por quê? Dependendo da clínica, se for ginecologia, o prontuário é válido por 15 anos. Se for clínico, se for cirurgia, se for criança, é válido esse prontuário por 20 anos. E muitas vezes o paciente internou, ficou 1 mês, 2, 3 ou 2, 3 dias internado. Você fez os 5 passos. Aí ele fica 10 dias em casa, ou até mais, ou menos, e retorna para o hospital. Hoje, pelo processo e a lei do exercício profissional da enfermagem, não é obrigado você fazer todo o histórico, às vezes que o paciente interna e reinterna. Ele é válido o histórico por 6 meses, então ajuda muito. Porque quando dá entrada, você tem acesso ao prontuário devido os prontuários ser eletrônico hoje, tanto de enfermagem como médico. Todas as prescrições médicas, todas as evoluções médicas e todas as evoluções contando o diagnóstico, a implementação, o histórico de enfermagem, do enfermeiro. Tudo isso também você tem acesso aos anteriores devido o sistema. Pelo número da ficha de atendimento, você consegue todo acesso ao paciente, inclusive todos os setores que ele passou. Um exemplo, ele deu entrada no pronto-socorro na sala de acolhimento. Da sala de acolhimento, gerou uma ficha de atendimento com um número. Aquele número, ele vai gerar um número de prontuário. E pelo número de atendimento e o número de prontuário não muda. Então, se ele deu entrada e passou pelo PS, foi para a clínica médica, foi para a cirúrgica, foi para a UTI, é o mesmo número. Ele teve alta, foi para a residência, quando ele volta, gera um outro número a ficha de atendimento, mas através do sistema, pelo nome completo dele, você consegue puxar as internações anteriores. Tá? E quanto tempo ele ficou, como que ele era medicado, se ele tinha pendência de exames, se ele foi transferido, que tipo de cirurgia que ele fez, ficou o caso. Então, assim, ficou muito, muito bom.
Você tem acesso ao prontuário, acesso ao paciente e só dá continuidade ao tratamento dele. Por isso que para a instituição é maravilhosa. Para o enfermeiro, além de ser muito bom, tem respaldo, se caso aconteça alguma coisa no momento que ele deu entrada na clínica até o momento que ele teve alta hospitalar. Tá? E também você acompanha dia a dia a evolução do paciente, como que ele entrou, como que ele está hoje, como que ele está dando sequência. Está melhorando? As medicações estão fazendo efeito? Está piorando o quadro dele? Qual a conduta? Então, tudo isso tem, e com aquele número, você consegue monitorar esse paciente em qualquer clínica dentro do hospital que ele esteja, para tratamento ou medicações, ou até mesmo, alguns casos mais graves, você tem esse acesso pelo número de atendimento, que é a ficha que é realizada e gerada no acolhimento e na recepção. Então, o processo de enfermagem ele é definido como o método de organização do trabalho do enfermeiro de maneira sistematizada. Esse processo ele vai estar auxiliando o enfermeiro na avaliação do cuidado e sua tomada de decisão, atendendo dessa forma suas necessidades de maneira eficaz e holística. De repente, a equipe aferiu sinais vitais e chegou para o enfermeiro e falou, olha, a pressão arterial dele nesse momento está 200 por 108, por exemplo. Está alta, sim. Então, o enfermeiro vai tomar conduta. Tem alguma medicação, se necessário? Tem alguma medicação prescrita a critério médico? Pode estar realizando. E vai estar checando o horário e tanto o auxiliar técnico e o enfermeiro vai estar fazendo também as anotações. Qual a hora que foi feito e o porquê que foi administrada aquela medicação. Tá bom? Tem local, quando vem a critério médico ou, se necessário, a farmácia não faz a dispensação. Então, se precisa, aquele paciente está sendo administrada essa medicação, vai até a farmácia e retira. Tem local que a farmácia, mesmo assim, faz a dispensação, se necessário, a critério médico. Então, isso aí é muito protocolo. Vai de instituição para instituição. Mas o enfermeiro, ele tem que ter essa avaliação, esse olhar clínico na tomada de decisão. E tem que ser ágil dependendo do que o paciente evoluiu. Ele tem que ter iniciativa, tá? Ele tem que ter iniciativa, por quê? Principalmente num setor de sala de emergência ou unidade de terapia intensiva, porque tudo é mais complicado, os casos. Então, ele tem que ter essa visão diferenciada, essa tomada de decisão rápida, ágil e de forma eficaz para salvar a vida do paciente. Esse processo ele foi trazido, né, pela Wanda Horta e melhorou muito, muito, muito o atendimento humanizado para esse paciente. Também ele está inserido na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, número 7.498, de 1986. O que diz essa lei? Aqueles livros com a Lei de Exercício Profissional da Enfermagem, tem todos esses artigos, todas essas portarias e todas essas leis, que são atividades exclusivas do enfermeiro, a consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem é aquele acolhimento que você vai estar acolhendo o paciente e vai estar perguntando por que ele veio, como ele veio, o que ele tem. Então, essa consulta, alguns chamam de triagem, outros chamam de acolhimento e outros chamam de consulta, tá? Dentro da nomenclatura do processo de enfermagem, todos estão corretos. Ah, Elza, mas se você me coloca numa prova, esse processo de enfermagem, eu posso responder como consulta ou como uma avaliação ou como um acolhimento? Pode, sem problema.
Também está inserido na consulta de enfermagem, vem a prescrição da assistência de enfermagem, a prescrição de medicamento estabelecida em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. É claro que o enfermeiro, na instituição hospitalar, ele não pode, é proibido por lei do exercício profissional da enfermagem, ele prescrever medicação. O que ele pode prescrever, como eu falei lá no início, no atendimento humanizado, é uma contenção mecânica se tiver protocolo na instituição. O que é o protocolo? Junta vários enfermeiros, junto com a gerência de enfermagem, e eles vão desenvolver um piloto sobre contenção mecânica, principalmente em instituição que trabalha com paciente da saúde mental, que são mais agitados, agressivos. Eles vão formar um piloto através de vários artigos que vai estar lendo e também baseado em artigo do próprio Corém, do próprio órgão. Através desses dados, vão estar essa equipe de enfermeiros e o gerente, eles vão organizar esse piloto e vão encaminhar para o Corém, para ver se é aprovado ou não. Se aprovado, o Corém vai retornar com toda a demanda que foi enviado. Aí, a partir daquele momento, você pode colocar em prática esse protocolo. Esse protocolo tem que estar visível para todos terem acesso. Algumas pessoas fazem a impressão e deixam em pastas. Outras deixam no livro ata de passagem de plantão, quando tem alguns protocolos. E outros deixam na própria intranet, tá? Que hoje trabalhamos com a intranet, com o sistema MV, tudo é digitalizado lá, é armazenado e qualquer um tem acesso a qualquer momento que tenha dúvida, ele pode estar acessando para verificar e realizar o procedimento correto. Se não tem o protocolo, aí sim você tem que aguardar solicitando ao médico que ele prescreva a contenção mecânica. Ah, mas eu não posso chegar lá e restringir o paciente? Não, tem que ter o protocolo. Se não tem o protocolo, tem que pedir para o médico. Por quê? Tem várias técnicas de mecânica. E de repente você fez essa contenção inadequada e evoluiu para lesões, principalmente em região axilar. Então, você responde por essas lesões. Você tem que médica e em relatório para a sua gerente de enfermagem, porque não pode. Foi descuido da enfermagem. Lesão por pressão e lesões por contenção mecânica, infelizmente, a enfermagem responde, tá? A contenção química, isso aí já é o médico que faz a realização mesmo. Então, nas unidades básicas de saúde, tem alguns protocolos, inclusive respaldado pelo Corém, que o enfermeiro pode prescrever algumas medicações, tá? Na falta do médico. Medicações essas são para hipertensão, no caso que é mais utilizado, que é o captopril, ou alguma medicação que o paciente já faz uso para diabetes, ou até mesmo quando ela faz a consulta de enfermagem no pré-natal, ela pode também, se tem o protocolo na unidade básica de saúde, ela pode solicitar a ultrassom. São só essas
direcionada ao enfermeiro de unidade básica que pode estar fazendo a prescrição. Unidade de pronto atendimento, unidade hospitalar e SAMU móvel, o auxiliar ou o técnico, mesmo o enfermeiro falando para ele fazer, ele pode se recusar, ele é respaldado pelo Corém. Então, se for prescrição médica, sim, do enfermeiro não tem nem condições e o enfermeiro vai estar respondendo o processo, a não ser nesses casos na unidade básica de saúde, tá bom? E com isso, a enfermagem também ela pode estar fazendo assim, esses programas de saúde pública, a rotina, dia a dia, tá? Ela fica assegurado, o enfermeiro durante a consulta de enfermagem e a prescrição dos cuidados. E tudo isso aí, pessoal, tem que ser escrito. Temos preguiça de estar escrevendo, mas o que dá todo o respaldo para a equipe é o quê? A escrita. Por quê? Muitas vezes o paciente ficou internado um tempo, aí teve alta, ou Deus o livre por, sei lá, foi a óbito, devido à gravidade do caso. E alguém da família acha que foi negligência, alguém da família acha que não foi bem cuidado, que teve algo que deixou a desejar e ele abre um processo. Muitas vezes demora 2, 3, 4 anos, até mais. Aí, quando faz levantamento do prontuário, não tem uma linha escrita pelo enfermeiro. É complicado. É complicado por quê? A família vai entrar com essa fala que foi maltratado, que deixou a desejar, que não foi realizada medicação no horário, ou qualquer outro exame ou qualquer outra pendência que acha que teve. E se o enfermeiro não tem nada, praticamente provando, né, para a família e em juiz que tudo aquilo não tem verdade nenhuma, ou tudo aquilo que está sendo referido pela família não aconteceu, não ocorreu. Então, temos que escrever, relatar tudo. Onde eu trabalho, ainda os prontuários não são eletrônicos. Trabalhamos ainda escrevendo manual. Mesmo manual, coloca como que o paciente está, se teve alguma pendência de algum exame, se foi alguma cirurgia suspensa, tudo que for referente ao paciente. Às vezes, a gente demora 5, 10, 15 minutos a mais do nosso horário para realizar esse processo no atendimento, mas isso daí vai servir lá na frente, caso aconteça alguma coisa ou a família venha a demonstrar que não ficou contente com o atendimento ou os cuidados para dispensado ao familiar. Então, temos que escrever. Contando ainda que, se você realiza uma medicação e não checa, e esse paciente vai para outra instituição realizar um exame, que geralmente é obrigado a encaminhar o prontuário como forma de xerox. Chegando lá, o médico avalia, dependendo do procedimento, se for cirúrgico ou exame, e mesmo a equipe tendo realizado a medicação e não checou, é a mesma coisa que não foi realizado. Por quê? Quem fez sabe que fez, mas que terceiro que está vendo aquele prontuário e não tem nada escrito que foi realizada, então fica como não realizado. Isso dá demissão por justa causa. Tá? Então, assim, tomar o maior cuidado dia a dia, nesses processos de enfermagem, que esquece de estar relatando ou checando as medicações. Um exemplo, de repente, na farmácia, o médico prescreveu uma determinada medicação para o paciente e não tem, na farmácia não é padrão, ou é padrão, mas naquele momento está em falta. Você nunca coloca também
falta medicação na farmácia. Eles colocam sigla. Não. Se for equipe, vai passar para o enfermeiro, não que o enfermeiro vai arrumar, não é isso, mas ele vai estar conversando com o médico para ver se há possibilidade de trocar essa medicação por a que tem na farmácia, ou se de repente é uma medicação que esse paciente já faz uso prolongado na residência há anos, então você pode solicitar que levem para dar continuidade. Mas se é uma medicação que o médico está prescrevendo nova e não tem na farmácia e ele insiste que tem que ser aquela medicação, compra. Tem respaldo. O médico vai próprio para esse tipo de medicação diferenciada, o enfermeiro vai estar transcrevendo o que o médico prescreveu, encaminha para a diretoria uma cópia da prescrição médica, mais essa prescrição diferenciada que se encontra na farmácia, e a direção do hospital vai estar realizando a compra dessa medicação. Mas você não pode pedir para os parentes, a família, o acompanhante estar comprando essa medicação, principalmente hospital público. Por quê? Todos nós temos direito iguais ao atendimento no SUS. Então, não podemos comprar medicações. Pode conversar para o médico mudar, se ele acha conveniente estar mudando. Se ele fala que não, tem que ser aquela medicação, então tem esse processo que é realizada pelo enfermeiro do setor, tá? Então, tem alguns cuidados dispensados ao paciente que é privativo do enfermeiro. Não posso pedir para o técnico, não posso pedir para o auxiliar, está realizando aquilo que compete a mim. De repente surgir algum problema, o auxiliar e o técnico podem até responder perante a instituição e perante ao Corém, mas eu, enfermeiro, também vou responder porque sei que é privativo meu e eu deleguei, tá? Então, também temos que atentar a isso. Aí tem uma polêmica. Ah, mas na minha instituição que eu trabalho, eu, auxiliar o técnico, até hoje, quem passa o catéter vesical de demora sou eu, não é o enfermeiro. Pelo Corém, não é mais, é obrigado a ser o enfermeiro. Ah, a sonda nasogástrica aberta, é o enfermeiro. Até ontem o auxiliar passava, o técnico passava, hoje é privativo do enfermeiro. Ah, o catéter nasointeral, sempre foi do enfermeiro, mas nas instituições a gente se deparava com auxiliar e técnico passando, e às vezes passava até passava até melhor, porque já tinha habilidade do que um enfermeiro que se formou hoje, recém-formado, recém-contratado, vai ter dificuldade. Isso não quer dizer que não vai aprender. Então, tem muitas procedimento que é privativo do enfermeiro que eu não posso passar para a minha equipe. Eu posso pedir auxílio, mas delegar 100% não. Tá bom? E com isso, com o processo de enfermagem, o mercado de trabalho cada dia exige mais dos profissionais. Ele seja cada vez mais produtivo e também venha acompanhando essa produtividade, essa iniciativa, esse conhecimento com qualidade. Tá? Eu não posso prejudicar o meu paciente em procedimento nenhum. Lembra da imperícia, negligência e imprudência? Até hoje trabalhamos com essas 3 palavras, tá? E para nós da área da saúde, ela tem um significado enorme, tá bom? Também, maior formação e grande flexibilidade
a atribuição do enfermeiro coordenar a equipe de enfermagem. Quando eu falo coordenar a equipe de enfermagem no ambiente de trabalho, ele tem que verificar quantos pacientes você vai fazer essa escala para cada um estar trabalhando hoje, está dando assistência hoje. Ah, tem 2 acamados e 2 que deambulam ou 2 que são prostrados, não posso dar para o mesmo funcionário. Tem que intercalar. É claro que trabalha em equipe e todos vão ajudar no banho, na mudança de decúbito ou até mesmo numa ferida operatória, num curativo. Paciente com essa alta complexidade para um único funcionário. Temos que dividir, correto, tá? Tanto é que pedimos para o enfermeiro estar realizando escala. Quinze dias fica cansativo, por quê? Muitas vezes aquele funcionário vai pegar o mesmo quarto que tem toda essa demanda, por 15 dias. E outros fica mais tranquilo. Então, de preferência, realizar semanal. Por quê? Diário também é ruim. Você chega hoje, às 19 horas no plantão, você não sabe onde você vai ficar, o que você vai assumir e qual quarto você vai estar responsável. Aí até você receber plantão e você dar continuidade ao processo de cuidado, demora. Então, a gente sempre pede para estar realizando essa escala por semana, ou se o enfermeiro se compromete de fazer diário, mas antes do funcionário estar assumindo o plantão, ele já encaminhar em grupo, porque hoje tem grupo para todos, né? Também é viável, tá? O que não pode é deixar essa divisão inadequada para todos, tá? Tem que ter o enfermeiro ele tem que ter autonomia e flexibilidade com a equipe, não deixar uns com mais e outros menos trabalho. Que dessa forma o enfermeiro também ele vai ganhar espaço dentro da equipe, ele vai ganhar confiança, ele vai ganhar respeito. Só que também tem um problema. Não são todos, mas tem alguns que algumas pessoas, se não têm respeito por si mesmo, não vai ter pelo paciente, não vai ter pela equipe, não vai ter pelo outro. Então, primeiro respeito por você mesmo e depois respeito com os outros, você vai ser respeitada, você vai ter respeito, você vai trabalhar com autonomia, flexibilidade, com a sua equipe, vai trabalhar em equipe e tudo vai fluir muito bem. É claro que sempre tem os contratempos, mas isso aí você tira de letra juntamente com eles, tá? E você sempre vai ganhando e também oferecendo espaço dentro daquela equipe para trabalhar. Com isso, o processo de enfermagem, ele possui o objetivo de oferecer uma estrutura também, uma necessidade individual da pessoa, ela pode ficar também satisfeita e necessita de sustentação teórica para a sua utilização. Por quê? Muitas vezes você faz aquele protocolo maravilhoso, mas não segue. E, infelizmente ou felizmente, hoje, tudo é protocolo. Às vezes eu brinco que até para você oferecer um copo de água para o paciente tem protocolo. Eu não sei se ele vai para a cirurgia, eu não sei se ele está em jejum para realizar um exame de endoscopia, um exame de colono ou qualquer outro exame, ou até mesmo a ultrassom de abdômen total. Então, tudo isso temos que, primeiro, acesso ao prontuário do paciente que você está cuidando, para ver o porquê que ele está ali, como que ele está ali e qual atendimento você tem que estar fazendo a dispensação para ele. É claro, com um atendimento individual, mas você tem que saber o porquê que aquele paciente está ali internado na sua clínica que você trabalha, tá? E com esse processo também
você se organiza o seu dia. Hoje eu vou fazer primeiro o meu histórico de enfermagem de paciente que está entrando agora. Depois eu vou estar fazendo esse curativo. Então, assim, você se organizando, você não fica perdida no decorrer do plantão, tá? E com isso, em 1970, a Wanda Horta de Aguiar, ela veio com a sistematização da enfermagem em 5 passos. Antes nós tínhamos era anamnese, aí tinha, ou era coleta de dados que falavam, depois a gente tinha diagnóstico, prognóstico, prescrição de enfermagem. Hoje, com o decorrer do tempo, e claro que tudo vai evoluindo e para melhor, então ficou 5 etapas, mas primeiro veio o histórico de enfermagem. O que eu vou fazer no histórico de enfermagem? É a primeira etapa. É claro que nas próximas aulas vamos estar falando passo a passo. O histórico de enfermagem, você vai verificar como que o paciente chegou até você, se ele veio de ambulância, se ele veio de meios próprios, se ele deambula, se ele é acamado, se ele veio com acompanhante. Por quê? Muitas vezes encontraram ele caído na rua e solicitaram o SAMU ou solicitaram os bombeiros e ele chegou até a sua unidade. Tá? Principalmente em porta de acolhimento ou sala de emergência, que são os 2 setores que o paciente dá entrada. Se é casado, se é solteiro, se trabalha, qual a renda familiar, quantos filhos tem, isso é o histórico de enfermagem, pessoal, que chamamos também de coletas de dados. Qual tipo de religião, porque se for testemunha de Jeová, tem aquele problema de transfusão de hemoderivados, que vai o plasma, vai o sangue. Então, tudo isso tem que constar na ficha do paciente. Tem que ver o quê? História pregressa, história atual, história familiar. Tudo isso é obrigado a ir no histórico de enfermagem ou coleta de dados. Esse histórico de enfermagem, coleta de dados, é válido por 6 meses. Então, se o paciente entrou, você fez essa coleta passo a passo, ele teve alta, voltou daqui a 1 ano, você é obrigado a fazer tudo novamente. Voltou com 5 meses? Não precisa. Eu vou entrar lá no sistema, vou ter acesso e só vou estar colocando observação o porquê que o paciente retornou hoje para consulta ou internação. E dou sequência. Tudo bem? Essa etapa, ela vai obter o máximo de informação. Quanto mais informação você conseguir, melhor. Elza, mas você falou que ele estava caído no solo, não tinha acompanhante. Então, você vai fazer essa coleta com a pessoa que trouxe ele até você. Foi bombeiro? Você vai coletar o que o bombeiro também sabe. Na hora da visita ou na hora que vir alguém procurar esse paciente, aí sim você vai, geralmente é parente, você vai conversar para conseguir mais dados sobre ele. Não veio parente, assistente social. Por quê? Geralmente, pelo nome, eles têm cadastro de paciente que já deu entrada naquela instituição. E eles vão conseguir puxar telefone e vai estar fazendo contato com a família, convocando para vir até o hospital. Tá? E, normalmente, tudo isso é feita na admissão do paciente através desse instrumento diferenciado específico e tem que ter uma sequência lógica. Eu começo com o meu histórico, aí depois, sim, eu vou para outras ferramentas, outros dados. E esses dados devem ser coletados pelo enfermeiro através do exame físico, que nas próximas aulas também vamos estar entrando no exame físico, ver como que faz, por que faz, quais são as propedêuticas, como que eu posso estar realizando um exame neurológico. É claro que eu tenho que realizar
o primeiro dia que eu não conheço meu paciente, céfalo-podálico, desde o fio do cabelo até o dedinho do pé. Os próximos passos não precisa. Por quê? Se eu coletei tudo o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quantos dias ele ficar internado, eu vou só para a evolução e a implementação. Isso muda, diário, mas o restante não muda, tá? E também, esse meu exame físico, eu vou conseguir mais instrumento através da comunicação, através da pergunta. Eu vou perguntando para o meu paciente, e se ele estiver consciente, ele vai me respondendo e eu vou estar anotando. E deve ser realizado também num ambiente calmo, tranquilo, com a luz adequada, sem barulho nenhum. Esse paciente leito, para que eu possa deixar ele à vontade, para que ele possa estar conversando comigo, tá bom? Porque quando ele chega lá na porta do acolhimento, é feito sim, mas um processo rápido. E todo esse processo mais demorado é quando ele vai internar, que o enfermeiro recebe ele na clínica. Quando eu falo clínica, pode ser cirúrgica, clínica em pronto-socorro, a especialidade que ele for, tá bom? É claro que quando eu vou fazer o exame físico de um paciente pré-operatório, é diferente o achado. Se eu vou fazer o exame físico de um paciente que teve um IAM, é diferente. Se eu vou fazer o exame físico de um paciente que ele teve um AVC, é diferente. Eu vou para o AVC pelo neurológico, o IAM pelo cardíaco e assim vai, tá? Agora, a coleta de dados, que é o histórico de enfermagem, é igual para todas as clínicas, tá? E esse ambiente acolhedor, eu vou deixar o paciente mais tranquilo. Esse ambiente sem barulho, eu vou conseguir auscultar tudo que esse paciente vai estar me falando, incluindo a ausculta das propedêuticas, que são divididas em 4, tá? Que são a ausculta, a percussão, a palpação, e eu vou estar fazendo todo esse espaço o primeiro dia. Segundo, terceiro e quarto, seja quantos dias ele ficar, eu vou focar no diagnóstico. Se ele veio com o IAM, então é o cardíaco, tá? E vendo a evolução desse paciente. Fazendo isso, eu vou para onde? Quando eu faço a minha consulta de enfermagem, o meu histórico, eu já estou colhendo dados para realizar o diagnóstico de enfermagem, que é uma etapa que corresponde ao julgamento clínico que está apresentando naquele paciente, naquele indivíduo, tá? Existem vários sistemas de linguagem também que a gente utiliza dia a dia. Tem pessoas que têm até salvo no celular, principalmente quando vai para campo de estágio. Que é obrigado a estar realizando o diagnóstico de enfermagem. E muitas vezes você chega no hospital em estágio, tem clínica que tem todos os diagnósticos e você vê o que o paciente tem e você só vai fazendo checklist. Tem clínica que não tem e você tem que cada paciente. Então, o pessoal já anda, que é o quê? É a classificação de diagnóstico da NANDA. Alguns usam também o NIC e o NOC, mas o NIC e o NOC é mais para você estar realizando a implementação e a evolução. Geralmente, quando é o diagnóstico, a gente utiliza mais o NANDA, porque ele é bem direto, ele é bem objetivo nos diagnósticos. Então, se eu já fiz a minha coleta de dados, que é o histórico, eu já tenho elemento suficiente para o diagnóstico. Agora eu vou para o planejamento. Está terminando, pessoal. O meu planejamento, ela é uma etapa do processo diferente para cada indivíduo. O paciente ele encontra sobre os cuidados de enfermagem, os procedimentos que serão necessários para
a promoção, a prevenção e a recuperação, reabilitação da saúde, além do local onde o paciente se encontra, onde que ele está com esse enfermeiro, tá? Então, ele vai planejar uma prescrição, os cuidados para esse paciente. Um exemplo, o enfermeiro passou, viu o diagnóstico, então se ele tem o diagnóstico dele tem, a gente nunca pode falar, o paciente glicemia alterada. Não, isso aí é diagnóstico médico. O enfermeiro ele vai colocar risco para glicemia alterada. Sempre risco para. Se ele tem risco para, que é um diabético ou um paciente idoso, então o meu planejamento de enfermagem é prescrever para o auxiliar ou técnico verificar a glicemia capilar dele de 6 em 6 horas ou de 3 em 3 horas, seja como for o protocolo da instituição. A mesma coisa, se ele apresentar uma hipertensão de base, eu também vou estar planejando nesses cuidados para a equipe aferir a pressão arterial de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ou até mesmo uma mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Tem local que preconiza de 3 em 3 horas, mas algumas literaturas ainda preconiza de 2 em 2 horas. Então, sempre, pessoal, verificar o protocolo da instituição, tá? E também, com esse planejamento, com meta. Se você planejou e executou, tem que ter uma meta positiva, nunca meta negativa. Mas, às vezes, dá erro. Sai alguma coisa que você não planejou, então tem que mudar. Tem que ter a visão holística, tem que ter a visão clínica. Se aquele está com uma lesão e eu estou usando uma determinada pomada naquela lesão e eu vejo que, em vez de melhorar, está piorando. Então, eu vou estar discutindo o procedimento com o médico para melhor atender aquele paciente, tá? E com isso, com esses planos de cuidado, você pode também estar utilizando a classificação de resultados, que aí é onde entra o NOC e o NIC, que também trabalhamos bastante. Só que muitas vezes, pessoal, é tão corrido e tantos pacientes numa clínica cirúrgica, que são 40, 50 para 2, 3 enfermeiros. Uma clínica médica que tem mais paciente para poucos enfermeiros. Às vezes, você não consegue estar abrindo um livro, o NIC, o NOC ou o NANDA, para estar verificando diagnóstico, o melhor se adequa para aquele paciente. Então, muitas vezes, o profissional, quando não tem na instituição já o checklist, ele já anda com o celular, porque ali você já olha rapidinho e já vai colocando. Por quê? Antes, obrigatórios nas clínicas, 40%, 60%. E unidade de terapia intensiva, unidade de setor fechado, 100%. Hoje, o Corém e as instituições preconizam 100% em todas as clínicas e é dividido. Se você tem 4 enfermeiros período diurno, 3 enfermeiros período noturno no mesmo setor, é dividido. Dividido por quarto. Então, vai muito da equipe de enfermeiros, mas é obrigado estar realizando esses processos. Terminei toda essa consulta, esse processo, eu vou para quê? Para implementação. Essa etapa, ela é prescrito e um planejamento. Ela deve ser anotada, contribui para a reavaliação do paciente pelo enfermeiro, ou até mesmo informação para outros profissionais que também estão naquele cuidado. Por exemplo, você fez todo esse espaço, e esse processo,
Antigamente, a implementação chamava-se evolução de enfermagem. Hoje mudou. Então, você vai estar verificando essa avaliação. Como que esse paciente está, o que ocorreu durante essas 12 horas ou 24 horas, porque todos esses processos e prescrição médica é por 24 horas. Então, você vai verificar como que esse paciente está hoje. Um exemplo, você vai fazer essa avaliação, você vai verificar, fez todos esses 4 passos, esse sendo o último, você vai verificar como que ele chegou à sua clínica, se ele, quantos dias ele está internado, se ele chegou agora ou se veio de outra clínica, e todos os dias essa avaliação você tem que realizar. Por quê? Ele está com IAM, você vai verificar se ele está apresentando cianose, se ele está com cianose de extremidade, se ele está com cianose central, se ele ainda está com precordialgia, se ainda está fazendo coleta de exames laboratoriais, principalmente a troponina. Então, tudo isso você tem que acompanhar. Ou se ele realizou um ecocardiograma, se ele tem avaliação do cardio. Se você não tem essa especialidade no local que trabalha, geralmente ele vai estar realizando em outro local, de repente num ambulatório ou num outro hospital de referência. Então, tudo isso tem que constar na avaliação de enfermagem, que são as intervenções e resultados esperados, tá? Até a alta desse paciente. Esse processo, como eu já falei, ele é reconhecido como a evolução. A evolução, todo santo dia tem que estar realizando. Ah, mas no início, como eu conheço o paciente e eu estou todos os dias com ele, eu posso só complementar a anterior? Se for o mesmo enfermeiro que realizou a de ontem, pode. Se não for, não pode. Porque cada um tem uma visão. Então, eu não posso copiar a prescrição do meu colega. Só que muitas vezes, como é pelo sistema, o pessoal copiam. É errado. Às vezes copia até o diagnóstico que está errado. Então, tem que atentar a isso. Inclusive, que ele copia e cola. Não é correto. Pode até ajudar hoje, mas pode prejudicar amanhã. Tá? E você copiar e colar algo que não tem nada a ver com aquele paciente, ou tinha e melhorou, e você continua copiando isso. Então, a evolução de enfermagem, que é a avaliação, é diária, tá? Aí você vai estar colocando também, alguns colocam os sinais vitais, não é errado, mas isso aí é mais da parte da equipe, não é do enfermeiro. Então, se o enfermeiro ele viu um eletrocardiograma, ele vai estar colocando, exames diferenciados de imagem, ele também pode estar colocando a evolução dele. Agora, pessoal, se eu enfermeiro, eu não entendo o resultado de um exame. Eu não entendo o resultado de um eletrocardiograma, mesmo eu trabalhando num setor de emergência ou unidade de terapia intensiva. Eu não entendo de uma tomografia. Resultado. Como eu vou estar colocando na minha evolução ou discutindo casos com a equipe médica? Não precisamos saber tudo, mas o essencial, sim. Senão, você não tem como tratamentos diferenciados para aquele paciente. Diante disso, são propostas novas, ações, intervenções, e sempre buscando as metas que você traçou naquele dia para cada paciente. Tá bom? É muito gostoso quando dia a dia você lidar com diferentes diagnósticos, diferentes doenças, diferentes procedimentos. Sabemos tudo? Não. Cada dia conseguimos nos atualizarmos com
termos técnicos, atualizarmos também procedimento, procedimentos diferenciados, isso aí a cada dia. De repente, qualquer hora da aula, vocês vão fazer alguma pergunta e eu não vou saber responder, porque nem tudo sabemos. Mas vou pesquisar e dou uma devolutiva positiva para vocês. Tudo bem? Promoção à saúde. Depois que a gente vê tudo isso, vamos cuidar bem desse paciente, promover saúde, também é promover qualidade de vida. Quando nós falamos, não se trata somente de uma mudança no estilo de vida dele. Trata de recursos pessoais, sociais, a manutenção da saúde. Por quê? A gente vê muito isso em paciente da saúde mental. Muitas vezes ele dá entrada lá por uma precordialgia, uma cefaleia, mas infelizmente ele fica taxado como paciente da saúde mental. Só que esse paciente da saúde mental, ele tem outras patologias, eles têm outras doenças. Então, temos que ver o paciente um todo. Temos que ver o paciente individual. Esses pacientes e os atendimentos. E para ter saúde, também temos que ter habitação, alimentação, educação e um ambiente saudável. Muitas vezes tem lazer também, e muitas vezes atendemos pessoas que não têm nem água encanada e nem esgoto na residência. Então, temos que atender todos iguais, sem diferença nenhuma de raça, idade, cor, mas sempre com atendimento individualizado e diferenciado, e sempre acolhendo, sempre humanizado para o bem-estar dele e da família, e também a gente se sente bem quando damos o melhor. Meninas, hoje o que eu tinha para passar para vocês é isso. É claro que as próximas aulas, a cada dia, vamos nos aprofundarmos mais em saúde, em qualidade de vida, nos diagnósticos. Vamos falar sempre, desde o primeiro dia até o último dia de aula, vamos estar falando sobre assistência da enfermagem, porque isso daí vocês vão utilizar na vida profissional de vocês para o resto da vida, tá? E quanto mais habilitado, melhor. Alguma pergunta, pessoal? Por mim, tudo bem. Hoje eu falei. Na próxima vocês vão falar também. Vocês vão estar participando. Tá tudo bem. Tá? Então, assim, cada professor, eu nunca fiquei com aula com vocês. Cada professor tem uma didática, tem uma dinâmica de aula. A minha dinâmica é essa. Se vocês, assim, sempre explicando e perguntando se estão entendendo, e também pedindo para darem exemplo, participarem da aula. Se de repente vocês acharem, não está legal assim, não estou entendendo, vamos conversar e a gente vê outra forma, tá bom? Mas sempre vamos estar interagindo, tá? Vocês todos com a minha pessoa, tá bom? Tá certo. Combinado. Ô, Kathleen, se até quarta-feira vocês não conseguirem acesso ao AVA, manda uma mensagem que eu te mando o livro didático. Tá. O pessoal tinha cobrado mesmo, né? Mas como no começo é sempre essa confusão, eu até falei assim, melhor esperar um pouquinho antes de eu começar a cobrar, porque no começo todo mundo cobra tudo de todo mundo, aí fica aquele reboliço, né? Aí eu falei, dá um tempo.